Olá, sejam bem-vindos ao Papo IPM, o seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná. E no episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos conversar sobre o programa de fellowship do glaucoma, que no meu modo de ver é uma área que está cada vez crescendo mais dentro da oftalmologia, tanto do ponto de vista tecnológico, diagnóstico ou terapêutico. E para conversar sobre o nosso programa, para falar também sobre a situação do glaucoma, como que é o ensino na nossa instituição, nós temos aqui 3 convidados que entendem muito do assunto e que falam muito bem, e vai ser um bate-papo muito legal. Então temos aqui o Dr. Luiz Eduardo Barros, que é fellow de primeiro ano de glaucoma do Hospital de Olhos do Paraná, Instituto Professor Moreira, bem como o Dr. Ricardo Takashima, que é fellow de segundo ano, já está aí 2 anos no fellow, e temos o Dr. Renan Torres, que é um dos líderes aí do setor de glaucoma e ajuda a ensinar toda essa molecada que está aqui. Então eu vou começar com quem está no primeiro ano, né, Luiz? Você é de Manaus, fez sua residência no Sul. A minha primeira pergunta era genérica, sempre que a gente está iniciando o podcast. Como que você soube do fellow do glaucoma no Hospital de Olhos do Paraná e por que a tua decisão foi fazer aqui? Então, os meus R+, eles conheceram o serviço por ser um serviço bem famoso, principalmente ali na região sul, por conta ali de bastante conversa entre os próprios residentes. A gente sabe que o serviço de vocês opera bastante, então isso aí é difundido ali na região sul, vocês são muito famosos. Então eles vieram ali no intuito de fazer um fellow de catarata, sendo assim eu sabia mais ou menos como é que era o serviço, e isso me estimulou a poder buscar ali e conhecer o serviço de vocês também. Então desde o meu R1 eu dei ênfase e passava mais ou menos um mês ali, as minhas férias eu passava aqui em Curitiba justamente para poder conhecer o serviço. Isso é legal você contar. Então você teve a oportunidade de vir fazer estágio e conhecer a instituição desde o teu R1. Desde o R1, exatamente. E você recomenda, já vamos começar assim, então, para quem está assistindo e que pensa em fazer fellow, seja em qualquer área, você conhece hoje em dia o Hospital de Olhos super bem, desde o R1. Certo. Você recomenda? Não, você com acha certeza. Que valeu a pena? Não, com certeza, acho que foi uma ótima escolha. Dentre as escolhas que eu tinha, eu falei a mesma coisa na minha entrevista, então era a principal opção e eu fico muito grato por fazer parte do serviço hoje. É um serviço que tem uma alta rotatividade, tanto clínica quanto cirúrgica, um alto nível de discussão clínica, então eu sou muito satisfeito com o serviço que eu escolhi, com certeza. Show de bola. Eu ia falar com você, mas vou aproveitar a deixa dele. Vamos lá, para quem está assistindo, você acha que aquela pessoa que vem, faz estágio uma vez, né? Às vezes tem a oportunidade de vir mais, que nem o Luiz, você acha que faz diferença na hora da entrevista, como ele está falando, na hora da escolha? Eu tenho minha opinião, você sabe, eu quero saber a tua. Não, com certeza, né? O residente que tem essa oportunidade, e o Hospital de Olhos é conhecido por ofertar essa oportunidade de conhecer, de fazer estágios, ele já vai entrar com um passo à frente, porque ele já vai estar primeiro conhecido no serviço e ele também vai conhecer o serviço, então ele não vai entrar com dificuldade de acesso, por exemplo, no sistema, já vai conhecer o que é feito de cirurgia, de atendimento, como funciona a preceptoria, então com certeza isso ajuda principalmente na entrevista, né? O fluxo, né? Até para se sentir mais à vontade na hora, porque conhece as pessoas já, né? Não que isso seja uma condição sine qua non, né? Precisa vir para você fazer parte do time, ser fellow? Não precisa vir, não é uma condição obrigatória. Mas é um diferencial, é um plus a mais. Hoje em dia as pessoas chegam num concurso extremamente niveladas. Se você tem algum diferencial, isso realmente acaba ficando marcante para você e é um ponto positivo, né? Então eu corroboro o que você falou. E você, Takashima, você está aqui já há 2 anos, mas eu te conheço há muito tempo, sempre participando também de cursos, LIOF, enfim, né, a Liga de Oftalmologia, e fez tua formação, fez tua residência em outro serviço também, e aí escolheu fazer o fellow. Mas a tua residência foi em Curitiba, então você tinha um contato maior. Existem outros serviços que oferecem programa de glaucoma, seja na cidade, seja em outras cidades também. O que pesou na tua escolha? Puxa, eu quero fazer o Hospital de Olhos.
Bom, eu sou aqui de Curitiba, então tenho a intenção de ficar na cidade. E aqui o serviço é muito completo, tem praticamente todas as cirurgias que a gente precisa dominar ao final do fellow. A discussão técnica, a discussão teórica é muito boa. E eu acho que o próprio selo Hospital de Olhos abre muitas portas, tanto em Curitiba como fora. Você vai perceber no final do fellow, começam a surgir algumas oportunidades que as pessoas procuram você para entrar na equipe deles, só porque você fez o Hospital de Olhos. Então, o selo Hospital de Olhos é um selo, uma vitrine muito, muito positiva para quem pensa em fazer glaucoma e todas as outras especialidades. É o que eu falo sempre na formatura, né? As pessoas, algumas ficam, outras seguem seu caminho e saem do Hospital de Olhos, mas o Hospital de Olhos jamais sai das pessoas, né? Sempre vai ter ali, enfim, no DNA, todo o conhecimento que teve, mas o diploma que vai estar pendurado no consultório. E aí eu queria conversar com vocês sobre a rotina do fellow. Então vamos lá, começando, F1. Como é que é a tua rotina, Luiz? Então, minha rotina, nós acompanhamos o serviço clínico cirúrgico tanto no Hospital de Colombo quanto no Hospital Central de Curitiba e o serviço particular do Batel. É uma rotina, o F1 ele é caracteristicamente bem intenso, mas eu acho que é uma imersão que é necessária para a pessoa poder aproveitar bem. Nós temos vários turnos ali clínicos e cirúrgicos, pelo menos 2 turnos cirúrgicos por semana e os turnos clínicos com talvez uma ou 2 folgas na semana, a depender da rotação, mas eu acho que é o que é necessário. Eu acho que às vezes eu acho que é bem necessário para o teu desenvolvimento esse período de maior imersão. E você consegue acompanhar tanto a diferença dos serviços lá em Colombo, comparar um pouquinho com as condutas que são feitas e como o serviço gira na unidade particular e no SUS ali centralizado em Curitiba. Então ter essa noção de diversos serviços também é bom, mesmo que isso aconteça dentro do mesmo hospital. Então eu acho que isso é uma imersão bem interessante, assim. Eu acho que dentro do que a gente precisa desenvolver no F1 tá bem de acordo, tá excelente, assim. Uhum. Você vai falando e a gente vai anotando aqui porque vão surgindo ideias para a gente conversar. Você falou, puxa, é uma imersão, é pesado. O F1 é pesado, principalmente de glaucoma, e posso falar de retina, porque são ambulatórios, a gente sabe, né? Quantas vezes eu já cheguei pro Renan e falei assim, Renan, nós precisamos dar alta, Renan. Porque são ambulatórios que são pacientes crônicos, a gente casa com o paciente. Então é difícil você conseguir diminuir, porque cada vez entra mais e você precisa estar avaliando o paciente com glaucoma, avaliando o paciente com degeneração macular, né, no fellow de retina, e isso faz o ambulatório realmente ser pesado e puxado. Sim. Por outro lado, né, claro que a gente sabe que isso é pesado, mas existe o bônus nesse sentido, que você acaba vendo, quem vê muito vê coisas diferentes também, né? Então, a gente sabe que é puxado, mas também te dá a oportunidade de ter experiência e contato com casos um pouquinho mais diferentes. Mas o diferencial também do fellow, mesmo tendo esse volume grande, todos os dias de ambulatório tem um preceptor, né? Então a gente discute os casos, a gente apresenta, discute os exames, casos complexos, às vezes discute entre os preceptores, que no Hospital de Olhos a gente está basicamente em 4 preceptores, então isso é um grande diferencial também do hospital. A gente conseguir fazer essa troca, né, de conhecimento dentro de um volume com grande capacidade de absorção de pacientes. Realmente é difícil dar alta para os pacientes de glaucoma, mesmo os pacientes suspeitos, porque a gente sempre fica querendo vê-los, nem que seja a cada 6 meses ou 1 ano, mas isso realmente, essa é uma dificuldade, porém é também de grande aprendizado para nós, né? E faz parte, porque claro que o conteúdo, a teoria, a prática cirúrgica, a clínica é importante, mas foram áreas, vocês, o glaucoma, eu, a retina, que a gente escolheu, e a gente tem que saber, a formação de vocês também é nossa obrigação mostrar isso, né? Esse casamento, entre aspas, que você acaba tendo com o paciente, né?
Porque isso acaba sendo a tua realidade no teu consultório, no meu consultório, né? Sim. Eu vou aproveitar que você falou da preceptoria, que é importante mencionar, né? Vocês não ficam sozinhos, vocês têm ali o suporte. Tem o F+, tem o preceptor junto ali para poder discutir os casos mais complexos. Mas você também mencionou, vou unir só a informação, né, que vocês colocaram aqui. Eles passam com você no teu consultório também, correto? Isso, passo no consultório particular, né, pelo menos 2 vezes na semana. A gente tem eu trabalho com 2 consultórios, então o fellow vai atender em um consultório, eu vou estar atendendo ao lado, e todos os casos o fellow vai primeiro fazer o primeiro atendimento, vai já ir pensando na conduta, vai vendo os exames. Ali ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de ter um contato com tecnologias mais modernas, né? Por exemplo, com OCTs, o Spectralis, que já é um OCT com programas e com detalhes a mais, que às vezes eles não vão conseguir ter esse acesso no SUS. Ele vai ter a opção ali de ter diversos campo visual, por exemplo, você vai conseguir ter mais exames, né? E isso faz com que você consiga discutir melhor os casos, e a gente dá essa oportunidade. Então, primeiro ele vai fazer essa primeira avaliação, e no final da consulta eu vou discutir, a gente vai rever o paciente, vai fazer, por exemplo, uma gonioscopia, que eles aprendem muito gonioscopia, os exames são feitos também por eles primeiramente, depois eu passo e discuto casos com eles. Então esse contato também, não só do SUS com paciente particular e de convênio, para um futuro você já está mais... já ter essa vivência de atender um paciente particular, e também os detalhes que isso envolve, tanto de você conversar, o jeito que você fala com ele, o jeito que você vai apresentar, por exemplo, uma indicação cirúrgica, ou às vezes você vai apresentar um diagnóstico, para ele é diferente, você tem que ter, às vezes, um manejo diferente de lidar nesses casos. Então, tudo isso, eles têm essa oportunidade de estar junto com a gente, e a gente está sempre aberto ali para sempre estar ajudando e discutindo, né, esses casos. Eu sempre faço questão de fazer uma pausa e enfatizar quando é algo que começa a se repetir entre os episódios. Então veja, vocês estão assistindo em todos os episódios do programa Fellowship, dos programas Fellowship, é um assunto que está aqui na mesa, né? Essa oportunidade que o Fellow tem em passar com os preceptores, ter um contato um pouquinho diferente, seja com a tecnologia, mas com o próprio paciente, a exigência, enfim. Às vezes você pega pacientes que são mais simples do ponto de vista de doença, outras vezes você pega o paciente que é mais complexo e exige um pouquinho mais, e você tem que saber administrar isso. Então, como eu falei, não é só o conteúdo, né? Não é só a teoria ou a prática cirúrgica, é muito mais do que a gente acaba ensinando aqui. E você, Takashima, está no 2º ano já do Fellow. Ele falou do ponto de vista do preceptor, mas e para você, o quanto que agregou esse convívio, essa rotina de ter a oportunidade de estar no consultório, fazendo a pré-consulta, participando da discussão? Tenho certeza que os casos mais interessantes do dia são discutidos, são abordados, coisa que muitas vezes ali no SUS, com o tempo mais corrido, enfim, a tecnologia que tem também no convênio no particular é um pouco diferente. O quanto que isso agrega na tua formação ou na formação? Se o Luiz depois quiser complementar, também fica à vontade. Faz toda a diferença. Agora no F2 a gente tem 2 semanas que fica livre e acaba atendendo em consultórios particulares, tudo, até do Hospital de Olhos. E aí você está com um paciente que não é mais o paciente do SUS, que você tem uma gama de exames menor, no particular tem mais opções, e aí você lembra das consultas com o Dr. Renan. Não, eu vou pedir um ACT para acompanhar um pouquinho mais de perto, esse aqui, de repente, eu posso pensar em fazer o SLT, e você começa a lembrar das discussões do ano anterior, e isso ajuda muito. E o paciente querendo ou não, do particular, do convênio, ele acaba chegando mais cedo para a gente consegue propor um tratamento mais, às vezes, não tão agressivo, consegue parar a doença antes. E é isso que a gente falta muitas vezes nos ambulatórios do SUS, que o paciente demora para chegar na consulta, aí quando chega já está com glaucoma avançado. No particular, que a gente acompanha o Dr. Renan, o paciente vem com glaucoma inicial, então a gente já começa um tratamento totalmente diferente, é um tratamento mais personalizado para o paciente. Perfeito. Coisa que, se não tivesse a vivência no particular no F1, no F2 seria tudo experimentando, seria uma experiência com um paciente que aí não é do SUS. Então, seria bem bom ter o consultório do Dr. Renan.
Você passa lá também? Com certeza, sim, a gente passa, com certeza, em 2 rotações nós passamos. Eu queria acrescentar que não só o nível do glaucoma, que a gente acaba pegando um glaucoma mais inicial, mas nem sempre, o senhor também tem alguns casinhos que são um pouquinho mais difíceis, assim. Mas não só isso, quanto o tato que você tem que lidar, o que você tem que perceber numa consulta que é particular e numa consulta que é do SUS, e você consegue ter esse tato e essa diferenciação. Assim, o serviço ali do particular, você tem um paciente que tem talvez umas outras exigências, assim, tanto do próprio médico quanto do próprio paciente. Então, é um paciente que você consegue lidar de uma maneira um pouquinho melhor. Quem sai da residência não tem essa vivência, assim, logo no início, a pessoa muito dificilmente vai ter. Então, ali eu acho que o que proporciona ali o consultório do senhor é muito bom, até nesse sentido de aprender a lidar, porque, querendo ou não, isso num futuro próximo, daqui a pouco seremos nós ali lidando com ele. Só a forma de abrir a porta para chamar o paciente é diferente. São detalhes, assim, que talvez o senhor nem perceba, mas eles são essenciais, assim, na nossa vivência. Um detalhe aqui, uma brincadeira, às vezes eu não sei se acontece com você, porque eles são mais quietinhos, mas às vezes eu tenho que chamar o fellow que tá comigo no consultório e falar, ó, você tá aqui, você não precisa sair na porta e gritar o nome, fulano de tal, porque no SUS é aquele mundaréu de gente, né? No consultório, ele é menos gente na sala de espera, e às vezes eles esquecem isso. A gente tá na metade do podcast, e aí eu queria aprofundar um pouquinho mais na parte terapêutica. Então, a gente já falou aqui da parte diagnóstica, que vocês têm contato com todas as tecnologias, e várias marcas de aparelhos, enfim, que também é importante, né? Mas e da parte, vamos começar pela terapêutica clínica, né? Renan, o que o fellow a pessoa que está fazendo fellow de glaucoma tem a possibilidade de fazer? Em relação à terapia clínica, a gente sempre tem as discussões para, por exemplo, para iniciar uma terapia, né? Hoje está tão em voga o SLT, que é um laser que a gente utiliza. O fellow tem essa possibilidade. O fellow tem essa possibilidade, inclusive eles fazem comigo às segundas-feiras à tarde, então eles pegam os casos, aprendem, a gente aprimora ali a técnica deles de realização do exame, eles têm isso à disposição. Hoje a gente tem o SLT, talvez na grande maioria dos casos já é a primeira indicação até para o tratamento clínico, e o tratamento convencional com colírios. Então a gente discute qual o tipo de medicação ideal para aquele paciente. Então eles têm total acesso à discussão de qual o melhor tratamento para o paciente. De clínico, o que a gente faz de diferente realmente é difícil. Às vezes um fellow ter essa possibilidade de o fellow ter à disposição o aprendizado ali com o preceptor de fazer o SLT, né? Esse é o grande diferencial. E obviamente, iridotomia vocês fazem, eles fazem lá no SUS também. Iridotomia, capsulotomia, né? Para paciente de glaucoma de ângulo fechado, a iridotomia eles fazem no SUS. E estão sabendo bem, esses dias eu passei lá no ambulatório, cara, a primeira opção para hipertensão é a mesma primeira opção de glaucoma, eles foram lá e já me responderam. Mas enfim, e aí para a parte cirúrgica, antes de falar das cirurgias de glaucoma, talvez me atualize como é que está isso, porque eu lembro que há um tempo atrás os programas de fellowship de glaucoma não eram todos que ofereciam a oportunidade de operar catarata junto. Isso ainda tem programas que são dessa forma, porque nós aqui, vocês operam catarata, a gente já vai chegar lá também, que é importante para quem está ouvindo. Existem programas de glaucoma pelo Brasil que não dão a oportunidade de operar catarata junto? Sim, inclusive em grandes serviços tem ainda serviços que é focado só no glaucoma. Só no glaucoma. E principalmente nas cirurgias mais convencionais, como trabeculectomia, implante de drenagem. Então é um fellow mais voltado, às vezes, para uma base científica e teórica, científica, e algumas cirurgias, mas principalmente as mais convencionais. Ainda não é que não se atualizaram, às vezes não abriram, né, as novas cirurgias que estão vindo aí, as minimamente invasivas, e a cirurgia de catarata. Às vezes eles têm o fellow de catarata que acaba
não deixando o felo de glaucoma operar e o felo de catarata que acaba pegando as cirurgias do glaucoma, né? Entendi. Porque hoje em dia glaucoma não dá para se fazer sem saber operar a catarata. A grande maioria, né, cara? Acho que com exceção oculoplástica ali, você fazer retina hoje em dia, né, atualmente, sem fazer catarata, córnea, a mesma coisa, exige glaucoma, não foge disso. Luiz, fala para quem está ouvindo como é que é a tua rotina cirúrgica. Então você falou, passa 2 períodos por semana, ou 2 dias, não lembro mais, por semana no centro cirúrgico, mas o que você faz? Quais são as cirurgias que você faz no teu primeiro ano? O principal volume cirúrgico vai ser entre agulhamentos, as facos não rotinas de pacientes com glaucoma, em geral. Explica o que é faco não rotina, porque isso já foi abordado em outros episódios, mas às vezes a pessoa está vindo aqui chegando para ver o episódio do glaucoma. Sim. E nós temos a nossa classificação, faco rotina, faco não rotina, ou seja, você já está pegando as buchas logo de cara. Já na primeira semana. As facos não rotina do glaucoma são, assim, as mais tranquilas são escavações maiores, com facos com uma catarata N2+, que são as mais tranquilas não rotina. As outras menos tranquilas são as câmaras rasas, que a gente considera ali menor que 2.2, mas isso... Assim, constantemente a gente pega 1.3, 1.6, então são cirurgias bem mais difíceis. Que dilata pouco. Com sinecas, com áreas atróficas da íris, então com iridotomias, então são algumas cirurgias um pouquinho mais delicadas, alguns pacientes pós-fechamento angular, então que acabam evoluindo para uma facotraque de urgência. Então essas são as nossas facos não rotina. Além das facos não rotina, os agulhamentos ali, que são um volume interessante que nós temos ali, devido ao alto volume de TREX também, ou facotrex. As TREX, alguns implantes de tubo, ciclofotos também, que tem um alto volume. Já no primeiro ano já faz? Isso, no primeiro ano. Eu acho que no primeiro ano a gente se atém a esses todos os procedimentos. Então você está agora com 4 meses de fellow, você já faz facotrack tranquilamente, faz track, faz agulhamento, ciclofoto, isso tudo no primeiro ano. Sim, no primeiro ano. E o segundo ano, Takashima, como é que... O segundo ano a gente, além de aprimorar mais ainda essas cirurgias, começa a fazer as cirurgias minimamente invasivas com o Dr. Renan. A gente faz bastante GAT e MGAT, faco e MGAT, e também faz ciclofoto. Com a doutora Sueli a gente também faz, às vezes, é menos comum, mas glaucoma congênito. Hoje, por exemplo, a gente teve uma trabeculotomia, exame sob sedação. Aí começa a ser casos mais delicados. O volume diminui bastante na F2 de cirurgia, mas a complexidade e a qualidade da cirurgia aumenta bastante. Você diminui a quantidade para trabalhar na complexidade, refinar, né? Se diferenciar nesse sentido. E assim, quando na quinta-feira a gente opera em 2 salas, aí uma sala fica com o preceptor e outra sala fica com o F+. E caso, eles complicam muito pouco, mas quando complica, a gente que entra para socorrer, e se o F2 não dá conta, quem socorre daí é o preceptor. Então é muito bom ter, assim, você lidar com a complicação do outro, sabendo que tem alguém atrás de você ainda podendo te ajudar. Então, isso faz e aprende muito, aprende né? muito, Isso que eu falo, a gente aprende muito com eles, né? É uma exigência, que às vezes a gente não sabe a resposta, tem que ir atrás e estudar. Então, no primeiro ano ainda faltou o tubo, a gente falava, vocês fazem os implantes de drenagem, né? Sim. Tem essa possibilidade e no segundo ano faz essas minimamente invasivas. E ainda tem os MIGs que em algumas situações vocês têm a oportunidade de acompanhar o preceptor a fazer, né? Que aí são cirurgias que são feitas pelo convênio particular e eles assistem vocês a fazer, né? Ainda não tem à disposição pelo SUS esses dispositivos, né? Pelo custo, mas eles sabem, né? A gente abre as portas e o dia cirúrgico, a gente avisa quando tem cirurgia e a maioria das vezes eles estão lá acompanhando e dando opinião, perguntando e aprendendo junto ali conosco nesses casos. E aí, fechando essa parte cirúrgica em si, a gente sempre faz um curso teórico-prático e no ano passado, ou retrasado, nem lembro quando retrasado. No retrasado, a gente fez o curso de glaucoma e você participou disso, né?
Foi ano retrasado? Retrasado, foi aí que eu tive certeza que eu queria fazer aqui, tanto é que eu não tentei em nenhum outro lugar. Rapaz, olha só. Então, parece, eu tenho na minha cabeça que faz menos tempo. Como passa rápido. E eu lembro que você, inclusive, acho que deu uma aula naquele curso, não deu? Esse foi outro, daí foi no ano seguinte. Foi um curso de glaucoma que a gente trouxe o Civital. Daí eu e a Raiza demos uma aula. Isso mesmo. Então eu lembro no primeiro ano acho que veio a presidente do CBO, veio o Emílio Suzuki também, se não me engano. Não. Veio também o Jair. O Jair Campiani, isso. Que veio e você deu aula, então, aí veio o Tadeu Civintal e vocês tiveram você teve essa oportunidade de ter o networking, né? E discutir, enfim, e estar ali na prática. Como é que foi essa experiência para você? É muito bom até hoje. Às vezes a gente vai em pouco congresso até por causa da carga do fellow, mas quando a gente vai, eu converso com o Dr. Jair de vez em quando, mando no Instagram, mando direct pro Dr. Vitor Civintal também, e eles, por lembrarem do curso, tudo, eles respondem, você é lá do Hospital de Olhos, eu lembro de você. Isso é muito bom, porque num futuro, quando for para São Paulo fazer algum curso, alguma coisa que precise, eu sei que eu vou ter uma boa referência, uma boa referência. São pessoas que estão sempre na liderança, né? Então, você ter essa oportunidade de fazer networking é interessante. E eu sei que no primeiro ano tem ainda a parte teórica, né? Você tem os Greyhounds e aí discute, apresenta casos, discute com o preceptor. Isso agrega para vocês também? Com certeza. O meu Greyhound, inclusive, é na próxima semana. E aí eu já conversei com o Dr. Renan. Temos uma paciente, um casinho bem difícil que nós conseguimos lidar. Graças a Deus ela está super bem. Mas isso é engrandecedor. Não só isso, mas também o intercâmbio entre os diversos setores ali, que é altamente disponível. Então nós temos muitos pacientes da UVI e da própria retina, que daí esse intercâmbio de você ir lá e conversar com o preceptor e ter a noção do que o preceptor ajustou nas condutas para você poder liberar a sua própria conduta do glaucoma, essa compensação que tem dos diversos setores ali que o hospital proporciona, isso é bem engrandecedor também. Isso que você está falando também, a gente falou em outros episódios, né? Dá uma segurança para quem está aprendendo, saber que tem o cara que está aprendendo a fazer catarata, que vai mergulhar o núcleo, né? Saber que tem uma retina por trás que vai resolver o mais breve possível, né? Complicações, eu falo para o pessoal da retina, gente... quem opera a retina tem que saber lidar até certo ponto com o glaucoma. Muitas vezes eu discuto com você, mando lá para você, enfim, para a gente tentar conduzir, porque isso vai acontecer. E essa é uma outra oportunidade que o alto volume de atendimento e, consequentemente, de cirurgia gera para quem está ali como aluno no hospital, porque as complicações irão acontecer. Né? Só não cai do cavalo quem não monta, só não quebra prato quem não lava prato, né? Então, se você não quer ter complicação cirúrgica, você só não operar. Então, e você ter esse suporte por trás dá uma segurança maior. Eu tenho um último tema que eu gostaria de explorar um pouquinho mais nesses últimos minutinhos, que é a parte do glaucoma congênito, que a doutora Sueli faz com vocês, enfim. Fala um pouquinho dessa experiência para quem também está assistindo. Bom, glaucoma congênito é super difícil de lidar, porque além de precisar de uma estrutura do hospital, tudo, anestesia geral, exame de obsedação constante, tem que ter um glaucomatólogo que goste disso e que encare de uma forma leve. E a doutora Sueli, quem tiver a sorte de conhecer ela, vai ver que ela é uma baita cirurgiã e baita médica e pessoa. Ela, além de operar muito bem, ela explica com muita calma e ela tem um volume muito grande, porque ela é referência nacional. Então, vem muito paciente pra gente de glaucoma congênito. No meu ano eu tive azar, vieram só 2, mas no ano deles aí já veio um monte. E o bacana é que ela vai deixando a gente... Hoje eu fiz o exame de obsedação totalmente sozinho, e daí ela olhando, obviamente, mas eu que fiz, e eu já pedi pra ela, logo vou estar fazendo as trabeculotomias também, mas dá um pouco de medo, porque é uma criança, você vai determinar o futuro dela conforme o sucesso da sua cirurgia. Mas a doutora Sueli é a pessoa correta para isso, e a gente tem muita sorte de ter ela. E não é todo serviço que tem, a maioria do serviço que eu saiba não tem o glaucoma congênito. Sem dúvida. Bom, estamos aí no último minuto. Queria agradecer a presença de vocês.
Vou deixar para você fazer o convite para quem está querendo fazer o fellow de glaucoma aqui. Por que ele deve vir fazer no Hospital de Olhos? Olha lá naquela câmera e manda bala. Vamos lá. Para mim é fácil até falar, porque já foi comentado no podcast. O diferencial do nosso serviço realmente é o volume, né? Tanto o volume clínico como cirúrgico e o volume de cirurgias. É difícil um serviço que você vai agregar tanto cirurgia de catarata, glaucoma, cirurgias minimamente invasivas, exames de alta complexidade, lasers. Então, acho que dificilmente você vai ter no Brasil algum serviço que vá te agregar tanto na parte teórica, de preceptoria, quanto também na parte cirúrgica. Então, sejam bem-vindos, caso assim desejem fazer parte aqui da nossa equipe. Muito bom, falou bem. Então fica já a notícia, as inscrições estão abertas, entrem ali no site do Instituto Professor Moreira.com.br e venham fazer parte do nosso time.